Treino em foco, análise de exercício. Você já ouviu falar do grupo muscular manguito rotador? Se você segue o treino em foco, você já ouviu falar. Porque no treino em foco anatomia dessa semana, nós apresentamos anatomicamente os 4 músculos que formam o grupo muscular denominado de manguito rotador. Supraespinhal, infraespinhal, redondo maior e subescapular. 3 grupos musculares que em conjunto são denominados de manguito rotador. Sigam a nossa postagem dessa semana do Treino em Foco Anatomia e você vai ver anatomicamente essa musculatura. Por que eu peço isso para vocês? Porque os músculos que compõem o grupo muscular manguito rotador são músculos profundos na articulação glenohumeral, na articulação do ombro e um grupo muscular fundamental para estabilizar a articulação glenohumeral. Lembrando a você que a articulação glenohumeral, o ombro, é a articulação mais móvel do corpo humano e por ser a articulação mais móvel, ela paga um preço por ser a mais móvel. E o preço que essa articulação paga é a instabilidade articular, ou seja, é a articulação também, por outro lado, mais fácil de luxar no corpo humano. Tenho certeza que você já conhece alguma pessoa, conhecido, familiar, amigo, que já teve algum grau de luxação no ombro. Isso prova que luxar o ombro é uma patologia, uma lesão relativamente comum. E isso mostra que essa articulação ela não tem uma estabilidade tão grande quanto outras articulações. Isso é fruto da questão da estabilidade da articulação glenohumeral. E o grupo muscular manguito rotador, juntamente com a musculatura deltoide e outros músculos adjacentes, que nós tocaremos no assunto em outros programas, principalmente o grupo muscular manguito rotador, ele é um forte grupo muscular estabilizador do ombro. Então você que treina TRP, que treina o treinamento resistido com peso ou musculação, faz exercício de supino, faz exercício de desenvolvimento, faz exercícios que envolvam a articulação do ombro, nada mais adequado do que fazer um trabalho para estabilizar, manter uma estabilidade forte dessa articulação, prevenindo até certo ponto riscos mais importantes ou riscos mais aprofundados de lesão. Para isso, você deve fortalecer a musculatura de manguito rotador. E é isso que nós vamos abordar no programa de hoje. Quais são os exercícios que você poderia fazer para fortalecer a musculatura de manguito rotador? A base para nós entendermos os exercícios que eu vou mostrar agora para vocês, as 3 técnicas de exercitação, é entender que o manguito rotador ele participa em movimentos rotatórios da articulação glenohumeral. Em movimentos, vejam bem, eu vou estar nessa posição, vou fazer uma flexão do cotovelo agora. Com essa flexão do cotovelo, se eu rodar a palma da minha mão para fora, externamente em relação ao corpo, eu estou fazendo uma rotação externa glenohumeral. Se eu fizer um movimento contrário, rodar a mão, o segmento mão, para próximo do corpo medialmente, eu estou fazendo uma rotação interna ou rotação medial. Rotação externa ou rotação lateral, rotação interna ou rotação medial. Nesses movimentos rotatórios, externo ou interno, lateral ou medial, é que atua o manguito rotador. Mas para que ele venha atuar com eficiência e venha ter uma treinabilidade com eficiência, não basta apenas eu fazer o movimento. Eu tenho que jogar uma resistência a esse movimento, que é o que eu vou fazer agora. Eu vou usar 3 formas diferentes de se jogar resistência aos movimentos rotatórios e com isso treinar a musculatura de manguito rotador. Então vejam bem, eu vou usar um halter primeiramente, vou apoiar o meu cotovelo numa base de suporte, uma base de suporte qualquer. Nessa situação, a ação gravitacional já está gerando uma rotação no meu ombro e eu vou fazer uma rotação externa. A ação gravitacional gera a rotação interna e eu gero a rotação externa. Esse trabalho que eu estou demonstrando agora aqui para vocês já gera um trabalho para o músculo manguito rotador, aqui no caso o subescapular, que é o rotador externo. Se vocês olharem na postagem do Treino em Foco Anatomia, vocês vão entender bem qual o grupo muscular que eu estou trabalhando. Então vejam bem, rotação interna sobre ação gravitacional, rotação externa sobre força muscular tensional, fase excêntrica, fase concêntrica, fase excêntrica, fase concêntrica. O apoio do cotovelo na plataforma é para evitar tensão em deltoide, já que o nosso objetivo aqui não é trabalhar com o músculo deltoide, e sim manguito rotador, que é um músculo profundo que se encontra abaixo do deltoide. Músculos, na verdade, 4 grupos musculares, fase concêntrica e excêntrica. Aqui tem um detalhe importante, se você verticalizar completamente o antebraço, nessa situação você estará num ponto de descanso, o trabalho de manguito rotador é praticamente 0 ou 0. Então o importante durante a execução é trazer o movimento até um certo ponto, não verticalizar completamente, que é ponto de descanso, alivia-se fortemente a tensão muscular quando verticaliza-se o antebraço
Então evitar essa posição. Então ele desce na rotação, sobe até um determinado ponto, volta a descer, sobe até um determinado ponto e volta a descer. Assim você vai ter um trabalho eficiente de manguito rotador, usando um ponto de apoio e usando um peso. Claro que você pode graduar esse peso para mais ou para menos, para ter um trabalho com uma sobrecarga maior ou menor em manguito rotador. Um outro exemplo que nós podemos fazer, eu já ajustei a rodana para colocar numa altura do meu cotovelo aproximadamente, e a partir desse ponto de ajuste da rodana para a altura do cotovelo, eu vou usar o cabo agora como resistência. Então vejam bem, eu me afasto um pouco do aparelho, eu já rodo lateralmente o meu ombro, eu afasto os pés de uma base de equilíbrio, faço um alinhamento corporal e faço uma rotação medial. Volta o movimento, rotação medial, volta o movimento. Dessa forma, eu não estou fazendo força para fazer a rotação lateral. Quem está fazendo a rotação lateral é a carga tensional levada pelo cabo, eu faço o esforço para a rotação medial. Atuo nos outros grupos musculares do manguito rotador, supraespinhal, principalmente infraespinhal e redondo maior. Esse é o trabalho também para o manguito rotador. Vejam bem que o meu braço ele fica colado junto ao corpo e eu faço a rotação. Esse é o trabalho também para o manguito rotador. Eu posso inverter a posição, como eu vou fazer agora aqui, e trabalhar a parte externa. Eu faria o mesmo movimento externamente, só que com a carga que eu tenho aqui ela é muito forte. Mas é uma opção de se fazer. Para a rotação interna, onde os grupos são mais fortes, essa quilagem que eu estou trabalhando aqui, ela está adequada para mim. Posso aumentar, posso diminuir a quilagem. O único detalhe importante é colocar a altura da rodana aproximadamente na altura do cotovelo para permitir o movimento rotatório. E uma última opção ainda que você tem, que nós vamos demonstrar hoje, é usar as borrachas tensionais para usar como sobrecarga. Você pode usar, por exemplo, as duas borrachas juntos, vai segurar, vai afastar o corpo e vai dar a base de suporte, de equilíbrio, e vai usar como forma de resistir ao movimento de rotação interna. Novamente estou atuando sobre alguns grupos musculares do manguito rotador, não o subescapular, já que ele é rotador externo. Posso fazer o mesmo movimento, ou usar a mesma forma de sobrecarga, fazendo um movimento contrário, onde eu vou segurar e vou fazer um movimento rodando externamente. Me afasto um pouco e faço um movimento de rodar externamente. Claro que vai depender da carga que você tem que fazer. Como aqui nós podemos graduar a carga usando as duas borrachas, por exemplo, a carga tensional é maior, posso usar uma das borrachas apenas e, obviamente, o trabalho tensional vai ser menor. Quanto mais eu faço a rotação interna, mais eu estendo a borracha, obviamente o trabalho tensional, a sobrecarga para a musculatura atuante vai ser maior. Posso aumentar um pouco mais isso, me afastando um pouco mais, já deixando um pré-estiramento bem significativo da borracha, eu vou ter que fazer um esforço maior para fazer a rotação interna. Se eu me aproximar e o pré-estiramento da borracha for menor, a carga é menor. Se eu me afasto e faço o mesmo movimento, obviamente a carga é maior. Se eu utilizar duas borrachas, e não somente uma para fazer o movimento, obviamente a carga será maior. Então vejam bem, nós temos como graduar a carga tensional sobre os músculos do manguito rotador usando a borracha, uma, duas borrachas me afastando do espaço, tenho como usar através da rodana ajustando as placas de peso e tenho como fazer isso também através dos halteres como eu mostrei antes, alterando a quilagem do halter para mais ou para menos. Fato é que dessa forma que eu demonstrei hoje, no treino foco análise de exercício, você tem como fortalecer o grupo muscular manguito rotador, que é composto por 4 grupos musculares e é um grupo muscular fundamental na estabilização do lumberal, na estabilização do seu ombro. Então é um grupo muscular importante se manter treinado, fortalecido, para ter uma boa estabilidade e uma base de sustentação de outros exercícios, por exemplo, aí o supino e o crucifixo, que obviamente usarão e tensionarão a região do ombro. Então essa foi a orientação do treino foco análise de exercício de hoje. A abordagem, trouxemos 3 técnicas de trabalho, lembrando que o treino foco análise de exercício de hoje ele está totalmente atrelado ao treino foco anatomia dessa semana. Então eu peço a vocês que vejam o treino foco anatomia para entender bem os grupos musculares do manguito rotador e assistir a postagem de hoje, que vocês vão entender bem as lógicas anatômicas e de treinabilidade de carga, metodologia de carga que nós mostramos hoje. Era isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do treino foco análise de exercício de hoje. Semana que vem, mais um exercício, mais uma análise que nós iremos fazer. Espero vocês semana que vem. Grande abraço. Então, o ideal na execução, além da estabilidade corporal que eu passei antes,
antes, é evitarmos uma extensão completa do cotovelo. Vejam bem, eu evito uma extensão completa do cotovelo e volto a flexionar, trazendo o halter até a altura do meu peito, com uma flexão do cotovelo bem significativa, volto, não estendo completamente e executo o movimento. Isso